Aleluia, queridos. Vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Para vocês que estão aqui. Para você que está em casa. Para onde você vai depois desse período? O apóstolo Pedro faz uma pergunta para Jesus muito interessante, uma afirmativa na verdade. Para onde nós iremos? O Senhor faz um tumulto, literalmente, entre o religioso e os seus discípulos. E aí muitos ficam pelo meio do caminho. Porque em períodos de dificuldades, queridos, muitos ficam pelos caminhos. O que eu tenho visto nesse tempo, é que a crise, né, as dificuldades, ela vai expondo as nossas debilidades, nossas faltas. E uma das coisas que eu tenho visto que essa crise tem exposto de uma forma assim, muito violenta, e tem muita gente sofrendo com isso, é a nossa imaturidade. Tem muita gente sofrendo com a imaturidade. E tem muita gente que pensa que maturidade está relacionada com idade. Idade não tem a ver com maturidade. Maturidade tem a ver com você entender que o que você tem dentro de você é o suficiente para você continuar prosseguindo. É o suficiente para você entender que você precisa buscar mais, que você precisa conhecer mais, que você precisa pedir conselhos, que você precisa ter novos conhecimentos, que você precisa se mover. Coisas simples, muitas vezes, gente que não tinha intimidade com a internet e agora para manter a comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor, precisa aprender a lidar o mínimo possível para continuar recebendo a palavra do Senhor. Eu tenho visto muitos casamentos, eu tenho visto pessoas, e tem uma coisa que me entristece muito. É olhar para as pessoas e ver o potencial que as pessoas têm, e a imaturidade mata todo o seu potencial, não permitindo-os a viver tudo aquilo que Deus tem planejado para suas vidas. Jesus, ele abalando aqui os seus discípulos, e literalmente a palavra é abalo mesmo, ou seja, Deus mexeu com algo que eles não estavam esperando para aquele tempo, e eu creio que o Covid nesse tempo, ele tem abalado as nossas vidas dessa forma. Ele fala de algo muito vivo, que é o Espírito e a vida, né? O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita, e a palavra que ele nos dá, Espírito e vida, aqui em João 6, versículo 63, e aqui a palavra Espírito é em letra minúscula, então ele está falando de algo dentro de nós, está falando que o Espírito Santo dele, ele vivifica o nosso espírito e traz vida para nós. Isso aponta para um caminho de maturidade, isso aponta para um caminho de fé, um caminho que você precisa conhecer o Senhor para você ter isso. E aqueles homens eram habilitados a conhecer a religião, os ritos, a lei. E Jesus entra com a palavra de abalo, Jesus entra com uma situação que estronda os princípios religiosos daquele tempo. E no versículo 67, Jesus olha para os seus 12 e fala assim: então disse Jesus aos 12, a primeira vez que ele fala aqui dos 12, quereis vós também retirar-vos? E muitos abandonaram Jesus por causa de uma verdade. E aí Pedro então responde: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Pedro faz a pergunta e Pedro tem a resposta. Mas eu quero me deter a pergunta nesse momento. Para quem você irá durante essa crise? Para onde você irá com o seu casamento? Para onde você irá com os teus filhos? Para onde você irá com as tuas finanças? Para onde você irá com os teus problemas, com a tua riqueza?
Queridos, veja bem, nós somos frutos de uma geração que, ao meu ver, e pelo que eu tenho escutado alguns estudiosos falarem, não é só a minha opinião, mas é uma geração que falhou no amadurecimento dos filhos. Porque todo amadurecimento, ele vem através de duas ordens, tanto emocional, psicológica, quanto espiritual. A primeira ordem é limites. Nós somos uma geração que ou teve o excesso do limite, e aí entrou no abuso, entrou na covardia, na violência. Agora temos uma outra, maioria ainda gigantesca, que entrou na superproteção, pais e mães que não sabiam falar não. E aí o não precisa ter explicações. Por quê? Porque falta relacionamento. E é o relacionamento que gera intimidade entre um pai e um filho e um pai. E a falta de limite leva à falta de frustração. E a falta de frustração leva à falta de maturidade. Mas é interessante que se você for estudar isso, desenvolvimento infantil, você vai ver que as crianças que precisam andar em limites, que recebem não com amor, com dedicação, com presença dos seus pais, eles, através da frustração, eles aprendem a confiar. E quem aprende a confiar, aprende a esperar, aprende a crer, aprende a depositar no outro, aprende a se relacionar. E a gente olha para a geração de hoje e a gente vê uma geração que não sabe esperar, uma geração que não sabe se frustrar, uma geração que não sabe frustrar o outro. Não falo frustração no sentido pejorativo, mas no sentido de amadurecer, de crescer, de saber que tem um tempo determinado para todas as coisas. E que nós somos responsáveis por ensinarmos nossos filhos, somos responsáveis por ensinarmos os outros e assim por diante. Essa geração que não sabe esperar, sabe o que acontece? Ela se torna hedonista. Ela precisa do prazer imediato, ela não pode esperar. E nós chegamos a um ponto tão grande de não saber esperar, que nós precisamos, ter prazer um atrás do outro, não basta mais só um prazer. Antigamente a festa era final de semana, aí todo mundo esperava o sábado. Isso às vezes até dentro da igreja. Esperava o domingo para poder cultuar o Senhor e ter aquele prazer com o Senhor. Aí depois as festas passaram a ser sábados e domingos. Depois passou a ser na sexta. Depois passou a ser na quinta. E agora a Silvestar tem happy hour de segunda a quinta. E tem festa quinta, sexta, sábado. Domingo, quem sabe, a gente descansa se não tiver nada para fazer à tarde. Por quê? Porque nós entramos numa estrutura de idolatria do ego, de nós mesmos. Por imaturidade queremos ter prazer sem cessar. O problema é que o prazer é curto. O prazer é curto. E é como acaba rápido, nós temos que misturar o álcool, nós temos que misturar as drogas, nós temos que misturar a sexualidade, o sexo, nós temos que fazer essa salada e ainda está pouco. Esse é o retrato da nossa geração. No grosso, esse é o retrato. Quando a gente olha para dentro da igreja, como Jesus frustrou, que abalou a religião, não está muito diferente. Hoje eu oro por uma bênção, amanhã eu oro por outra, depois eu oro por outra, todo dia eu estou orando por uma bênção diferente, e eu nem recebi a bênção anterior, já esqueço, já estou orando por outra, e aquilo vai virando uma constante de prazeres e prazeres e prazeres. E aí a oração não basta, tem que ter uma palavra profética, aí o ex que te digo não basta, tem que ter um culto miraculoso, aí eu tenho que ter uma campanha, aí eu tenho que ter outras coisas, eu tenho que ter outras coisas, e sabe o que acontece, querido? Todos nós hoje estamos sofrendo.
família está sofrendo, casamento está sofrendo, os filhos estão sofrendo com pais imaturos, filhos querendo maturidades com pais imaturos. As igrejas, o povo está sofrendo. A gente olha para algo que está acontecendo, nós estamos vendo que está em Mateus 24, o princípio das dores. A Bíblia agora soltou essas letras, soltaram desse livro, e ela está dentro do nosso dia hoje, nesse domingo, que eu estou aqui falando com você. E aí nós sofremos, porque acabou o prazer de ir à igreja, como se a igreja fosse um templo de 4 paredes. Nós sofremos porque Deus deu um freio de arrumação, porque Deus cumpriu a sua palavra, porque nós estamos crendo em coisas terrenas, porque somos hedonistas, somos prazerosos, sendo que Deus nos deu um evangelho para a eternidade. Jesus te salvou para a eternidade. Sabe o que significa você viver o evangelho para agora? Que você pegar aquilo que Jesus fez na cruz, e ao invés dele ter ressuscitado, você colocar ele de volta na cruz. E enquanto ele está na cruz, ele está produzindo tudo que a cruz pode nos dar para esse tempo. Mas você tem que lembrar que ele ressuscitou no 3º dia. Depois de 40 dias ele foi assunto aos céus. E João, se você for ler o Apocalipse, João, ele fala exatamente onde ele está. Apocalipse 1:9, se você tiver com sua Bíblia, me acompanhe nessa noite. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. O cara estava numa ilha para prisioneiros, onde ele iria morrer, passar o resto da sua vida, por causa do testemunho do Evangelho. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça os cabelos brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí em seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Eu não sei para onde você vai. Pedro perguntou: para onde nós iremos? E a resposta de Pedro aqui em João 1,68 é: tu tens as palavras de vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, Filho de Deus. Queridos, para onde nós iremos? Quem é o seu Deus? Quem é o autor e consumador da tua fé? Quem é que garante as promessas que tem sobre a tua vida? Você anda debaixo de que palavra? Seus olhos estão postos aonde? Os teus pés estão firmados aonde? Quem sustenta o teu espírito? São perguntas que nós temos que responder nesse tempo tão difícil. Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo, ele foi visto por João assentado no seu trono, aquele que é o princípio e o fim. Sabe o que significa isso? Ele consumou todas as obras e nada pode ser feito mais além daquilo que ele fez. Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Seus cabelos são brancos como a lã, fala da pureza. Seus olhos como chama de fogo. Seus pés reluzentes como de latão, refinado numa fornalha. Sua voz como de muitas águas, de esperança. E que tem nas suas mãos a chave da vida e da morte. Sabe por que as pessoas sofrem? Porque o sofrimento faz parte dessa vida. Mas sabe por que as pessoas sucumbem no sofrimento? Pela imaturidade e pelo não reconhecimento de quem é o seu Deus. Hoje eu te faço um convite de você conhecer esse Jesus que João conheceu. Hoje eu te faço um convite de você olhar para a palavra de Deus e crer naquilo que Pedro está dizendo, para onde nós iremos, e entender que Ele tem as palavras de vida eterna, que Ele tem nas suas mãos todo o poder e foi dado nos céus e na terra. O que é necessário nesse tempo, para mim, para você, para todos nós, é crer em Jesus Cristo. E eu não falo aqui como papo de crente, não é como uma fala de um apóstolo, um religioso, não, porque Jesus, se você for olhar o versículo, capítulo 6 de João, ele abalou a religião. E por causa disso, ele foi abandonado por muitos dos seus discípulos, ficando apenas 12. E entre um dos 12, ele chamou um deles de diabo, que foi Judas. E você sabe da história que Judas vendeu Jesus. Mas é interessante que aqui tem duas confissões nesse texto. Pedro diz: tu tens a palavra de vida eterna. Mas quando ele chama Judas de diabo, Judas não abre a boca para confessar. Na verdade, Judas foi o único discípulo que não confessou que Jesus era o Cristo. Ele teve a coragem de vendê-lo como Cristo, mas ele não conseguiu confessar Jesus como Cristo. E eu vejo uma geração que também, às vezes, Deus é bom. Eu vejo pessoas dentro da igreja que crendo, até crendo em Deus, mas Jesus é bom, Jesus vai ouvir minha oração e vai. Mas, queridos, eu sou capaz de falar de uma pessoa que eu não conheço. Eu sou fã de Enoque na Bíblia. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Que por ter alcançado o testemunho que agradaram a Deus, ele foi transladado. Noé, da descendência de Enoque. Enoque fluiu com Deus. Eu sou capaz de falar de um homem que eu nunca vi há mais de 2000 anos atrás. Assim como eu posso ser capaz de falar de um Jesus que morreu numa cruz há 2020 anos atrás. De que até que ele vai voltar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
O que você fala de Jesus, você conhece de Jesus? O que você fala de Jesus, você conhece de Jesus? Porque uma geração imatura, que não tem maturidade para esperar o Pai agir, ele também não tem intimidade, ele não tem tempo para se relacionar, ele não tem tempo para conhecer o coração, ele não tem tempo para conhecer os desígnios, ele não tem tempo para nada disso. E aí quando foi colocado dentro de casa, descobriu que não sabia viver em família, descobriu que não tinha um casamento sólido, descobriu que os filhos trazem problemas. Nós estamos sendo confrontados por Deus como Pai nesse tempo, porque Ele está nos levando a entender a maturidade. Ele está nos frustrando através desse limite que Ele tem imposto em nossas vidas nesse tempo. Porque todo tempo de juízo, ele precede um tempo de avivamento, um tempo poderoso. Mas avivamento não vem senão através de arrependimento das más obras e, acima de tudo, de amar as pessoas. Pessoas maduras amam. Pessoas maduras amam. Pessoas imaturas não têm tempo de amar. O relacionamento é superficial. É só dentro daquilo que lhe é necessário. É prazer. Amor e prazer são coisas diferentes. A prostituta, ela pode ter prazer sem ter amor. E receber para isso ainda. Deus não. Filhos maduros manifestam a qualidade do Pai, o conhecimento do Pai. Ele entende quem é o Pai, sabe por quê? Porque maturidade gera identidade. Esse Pedro a quem Jesus está falando aqui, tu tens a palavra de vida eterna, é o mesmo Pedro, que tem a revelação de quem é Jesus através do próprio Pai. Quando Jesus pergunta para ele, os profetas estão dizendo por aí quem eu sou. Uns dizem Elias, outros dizem Moisés, outros dizem profetas. Aí vem Pedro e diz, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Tu és Pedro, sobre ti edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta revelação, é extremamente importante nós termos a revelação de quem nós somos para Deus. Nós não somos religiosos para Deus. Nós não somos pessoas por acaso. Nós somos o povo escolhido, redimido e lavado no sangue do Cordeiro. E pela sua vontade, né, Apocalipse 1 também diz isso. Aquele que nos ama, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe do rei da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Ele nos ama. E o amor dele exerce sobre mim e você uma condição, uma atitude. O amor dele gera em mim, em você, um reinado, um sacerdócio. E aí Pedro recebe essa palavra e recebe a sua identidade. Tu és Pedro. O nome dele era Simão. Mas nessa hora o nome dele é trocado, sabe por quê? Porque vem uma identidade celestial sobre ele. Seu nome agora é Pedro, e sobre ti, você és Petros, pedra. Ou seja, ele foi edificado sobre a rocha. Há uma mudança, há uma maturidade nele agora. Sobre ti edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei o que tem prevalecido na tua vida nessa noite. Mas eu não tenho uma pregação hoje rebruscada, eu não tenho nada disso. Eu tenho uma pregação para dizer, tem muita gente sofrendo. E se você é o que está me ouvindo nessa noite e está sofrendo, eu tenho um recado da parte de Deus para você. A única forma de parar de sofrer é em Jesus. Não é que o sofrimento vai cessar, não. É que nele nós somos edificados para combater tudo isso, para viver tudo isso, para alcançar. Mas como uma geração que não reconhece um Pai vai aceitar um Deus Pai?
Como a geração imatura que não sabe esperar vai reconhecer um Deus que tem um tempo planejado para todas as coisas, que eu tenho o princípio e o fim em suas mãos? Como vai crer? Como crerão? E a palavra de Deus ainda fala muito mais. Que tem muita gente que não vai crer mesmo. Isso me atemoriza. O próprio irmão de Jesus aqui em João 7,5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos creram nele. Às vezes eu olho para essa geração e eu vejo tanta gente sofrendo. E vejo às vezes sofrimentos que são totalmente possíveis e plausíveis de serem solucionados em Jesus. Mas a idolatria do si mesmo, a imaturidade, a egolatria, o racionalismo, o humanismo, não deixa se dobrar e confessar que é necessitado de Jesus. Só que a sua força humana, seu raciocínio, seus deuses não são suficientes. Não são suficientes para um Cristo que venceu a morte na cruz, que tem seus cabelos brancos, que tem os seus olhos como fogo, que tem seus pés reluzentes como latão forjado no fogo, que tem voz de muitas águas, voz de esperança, voz de respostas. Eu não tenho como, com conteúdo científico, filosófico, psicanalítico, tentar explicar isso para você, porque isso é por fé. Mas a Bíblia me garante que muitos não vão crer. Isso me atemoriza. Mas se você crê, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crê, você se torna filho. Você vai entrar num processo de amadurecimento. Você pode estar anos dentro da igreja e hoje você está sofrendo com esse tempo. Sabe por quê? Porque você estava dentro da igreja, você estava dentro da religião, mas você não conhecia Cristo. Você falava de Cristo, você pregava de Cristo. E não se espante, porque muitos de nós não somos conhecidos dele. Não se espante com essa palavra. Porque a Bíblia diz: muitos dirão: Senhor, Senhor, preguei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, curei em teu nome. E ele vai dizer: apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então não seja enganado nessa noite. Tem muitos de nós que estamos pregando e não conhecemos. Falamos daquilo que nós não conhecemos. Fazemos em nome de um Cristo que nós não conhecemos. Necessário é conhecê-lo. Quando você conhece, você tem intimidade. Quando você conhece, você tem intimidade. Senhor Jesus, nessa noite me chama, te chama, nos chama para conhecê-lo. Mas você não precisa rebruscar, não. É igual a gente conhece uma pessoa, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A palavra é o verbo vivo, é o próprio Jesus, é uma pessoa. Muito prazer, eu sou o Williams. Eu vim aqui porque eu ouvi falar do Senhor. Eu vim aqui porque o meu coração, ele está cheio de dúvidas, está cheio de incertezas, está cheio de buracos. E eu já tentei preencher de diversas formas, mas só tu tens a palavra de vida eterna. Que eu tenho respostas para esse tempo, para o tempo do futuro. Eu tenho medo do futuro, mas o Senhor é o meu futuro, o Senhor tem resposta. E aí você começa a desenvolver essa conversa íntima com o Senhor. Eu tenho problema com a minha sexualidade, eu tenho problema com o meu casamento, eu tenho problema com a minha casa, eu tenho problema com o meu emocional. Eu não tive um pai que me ensinou a ser afetivamente. Logo, eu não tive afetividade paterna, eu não tenho identidade, eu preciso ter. Eu não sei o que você precisa, mas Deus já sabe. E além de saber, sabe o que Ele quer? Ele quer que você reconheça que Ele sabe, e que se for buscar nele, você vai encontrar.
Não é promessa religiosa, é uma questão de intimidade, é uma questão de um Deus presente, um Deus de amor, um Deus que está ali, ó, disponível. É assim, gente. Dê uma oportunidade para Deus. Parece meio loucura falar isso hoje, mas dê uma oportunidade para Deus hoje na tua vida. Ele diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará. Então Ele não vai chegar, se Deus quiser fazer, Ele vai. Não vai, não é dessa forma. Você tem que chamá-lo. Você tem que chamá-lo. Você tem que confiar a Ele no teu coração. Você tem que confiar a Ele os teus medos. Você tem que confiar a Ele a tua mentalidade. Você tem que confiar a Ele o teu futuro. Você tem que ter um posicionamento e falar assim, mesmo sabendo que eu estou errado, eu vou buscar ser certo. Eu vou buscar um posicionamento. Porque se as coisas que estão erradas não te incomodam mais, seu sentimento está morto, você é um psicopata. Quem não tem sentimentos, quando o sentimento morre, que tanto faz como tanto fez, ele entrou numa psicopatologia chamada psicopata. É um indivíduo que é incapaz de ter sentimentos. Nem com o sofrimento próprio, nem com o dos outros. Os tempos são difíceis, são. Vai piorar? Vai. Para quem vai piorar? Para quem não tem Jesus como esperança. Para quem não conhece, não pode ter, né? Imagina Jesus agora tocando no teu ombro, como tocou no ombro de João, e fala assim, eu sou aquele que andou contigo aí na terra, que fui morto, mas agora eu estou aqui, ó, ressurreto. No capítulo 4 de Apocalipse, João recebe um convite. Jesus fala assim, sobe aqui, que eu lhe mostrarei as coisas que hão de vir. Você imagina Jesus colocando as mãos nos teus ombros hoje, falando, filho, eu estou aqui. Te aquieta, porque eu sou Deus. Te aquieta que eu não te deixarei, não te desampararei. Te aquieta que eu sou o bom pastor. Aquieta a tua alma. Aprenda comigo dentro do processo que nós vamos viver juntos, para que você se torne maduro, filho eleito, filho amadurecido, teleios. No livro de Josué, quando Moisés morre, e eu quero encerrar com essa passagem. Hoje não foi bem uma pregação, eu falei o que estava dentro de mim, porque eu não consegui fazer uma pregação. Aqui tem 3 situações que Josué passa, muito interessante. Moisés morre, Josué era servo de Moisés. Josué viu Moisés no tabernáculo com Deus, Josué aprendeu a servir a Deus. E diz assim, lá em Josué 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Ou seja, ninguém poderá combater diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho
e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu vou parafrasear esse texto no contexto de hoje. Josué estava em luto por causa de Moisés. E era comum naquele tempo ficar 30 dias de luto. Não se fazia festa, não se fazia planos para o futuro. Ficava todo mundo em luto. O que é o luto? O luto nada mais é do que quando você transcende um medo. Você tem a perda, o medo da perda, aí você constata que você teve a perda, depois da perda vem um luto. Então Moisés morreu, eles constataram a perda de Moisés, as promessas que Deus havia feito a Moisés. Eles estavam indo para um lugar que Deus havia mandado, um lugar de promessa, uma terra prometida que manava leite e mel. Desde Abraão, assim como nós temos promessas de Deus até hoje. E nós já estamos há mais de 100 dias dentro de um processo de confinamento, de isolamento social. E no início nós tivemos as perdas, muitos ainda estão no medo e muitos já estão vivendo o luto do que perdeu: trabalho, emprego, empresas, família, a fé, a esperança, o amor. Mas quando você entende que Deus tem uma palavra sobre a tua vida, que Deus quer agir sobre a tua vida, que Deus quer fazer através da tua vida, você vai ter que tomar algumas atitudes, como Deus falou para Josué. E é por isso que eu quero usar esse texto. Que a primeira coisa que ele manda é Josué fazer uma constatação: Moisés, meu servo, está morto. E é verdade. Um monte de coisas nesse tempo vai mudar, queridos. Um monte de coisas depois não vão ser mais como antes. E que bom! Porque o que você não correu atrás lá, você vai ter que fazer agora. E o que você não fizer agora, vai te faltar lá na frente. Assim como as coisas que você não resolveu hoje, vão voltar lá na frente para te cobrar. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com aquilo que nós plantamos e colhemos. Então constate, é uma constatação: o mundo mudou, Covid está aí, está matando. Infelizmente, tem uma geração indo embora, tem uma geração chorando, tem uma geração de luto por diversas coisas, incluindo seus entes familiares. Mas estava escrito na palavra desse Deus, que continua lá, sentado à destra de Deus Pai, que não perdeu o controle de nada, que até a morte dos seus santos, para Ele é glória. Um Deus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, mas que nós não reconhecíamos mais. Nós estávamos vivendo dissolutamente as nossas vidas, como se a morte não fosse uma realidade, como se a vida não fosse finita. Mas a morte é uma realidade e a vida ela é finita. Mas o Espírito ele é eterno. E antes que ele volte ao canto, nós precisamos confiar em Jesus, que nos deu espírito de vida e de paz, que nos deu uma vida eterna através da sua morte. E aqui a primeira atitude que Deus fala para ele é: constata. A segunda: levanta e passa esse Jordão. Levanta, confia nas promessas. Confie em mim, confie naquilo que eu já havia projetado sobre este povo, que ia alcançar essa geração. Então confie nessa palavra. Estamos vendo o tempo o princípio das dores, estamos, mas continua confiando no mesmo Deus. Continua confiando. E ele demarca ali a área de ação para Josué. E ele diz: assim como fui com Moisés, serei contigo. Eu te digo nessa noite, Jesus agora veio com todos nós, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo será salvo. Então ele é comigo e contigo. Hebreus diz lá
Nunca te deixarei, não te desampararei. E ele diz, tu farás herdar esse povo a terra, ou seja, o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida ainda não está cancelado. Eu e você não vamos sair dessa vida sem viver tudo aquilo que Deus tem para nós, se nós quisermos uma vida de verdade com Deus. E isso é interessante, queridos, que quando a Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus acreditaram nele, fala algo muito interessante, que se eu quero algo para minha família, não começa na minha família, começa em mim. Se eu quero algo para o meu pai, para minha mãe, não começa no meu pai, na minha mãe, começa em mim. Se eu quero para os meus filhos, se eu quero para as minhas ovelhas, não começa neles, começa em mim. Começa em você. Aí ele diz, tão somente esforço. Esforço. É o que nós estamos vivendo hoje, é quando acabou as nossas forças. E nós estamos superando além das nossas forças. Eu estou abismado com Deus que o meu rendimento caiu 90%. E eu estou ganhando 90% menos. Mas Deus tem sido justo e fiel comigo. Ainda está me permitindo ajudar algumas pessoas. Você fala matematicamente como isso é possível? Eu não sei. Eu sei que está acontecendo. Tem muitos de nós que nesse tempo está vivendo um milagre profundo em Deus. Mas é necessário reconhecer. O esforço é quando acaba a nossa força. É quando você fala assim, eu não creio não, mas eu vou prosseguir até que eu creia. Eu vou persistir até que eu tenha essa fé. Eu vou andar nesse caminho até que eu creia nele. Eu vou buscar essa palavra até que ela se torne verdade na minha vida. Esforça e tem bom ânimo, ou seja, não é de qualquer força, com alegria no coração. É sabendo quem é o teu Redentor, que ele vive. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aqui ele bota algo tremendo. Tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu tenho que andar debaixo de uma palavra. Eu tenho que andar crendo numa palavra. Eu tenho que andar falando esta palavra. E ele diz aqui, o versículo 8, não aparta essa palavra da tua boca, mesmo que você não esteja vendo, você vai continuar falando, sabe por quê? Porque é esta palavra que te fará prosperar no caminho. Ou seja, você vai andando e falando e declarando a palavra do Senhor, mesmo tendo dificuldades no teu casamento, com os teus filhos, com o teu negócio, seja como for. Mas vai declarando, o Senhor é meu ajudador, Ele é meu Pai, Ele é meu pastor e nada me faltará. Coisa simples do Evangelho, que a gente fala muito, mas conhece pouco. E se você conhece alguma coisinha, usa essa semente, esse grão de mostarda para aumentar a tua fé. Porque é a palavra que te fará prosperar no caminho, para que prudentemente você ande. E aí Deus faz uma promessa, se você fizer tudo isso, não te mandei eu? Esforce e tem bom ânimo, não passe nem te espante, ou seja, não entre em medo nem em temor, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. João foi a Patmos, Deus colocou as mãos sobre João e mostrou tudo o que havia de ver. Gente, eu fico pensando, um homem que andou com Jesus na terra, um homem que viu os 11 discípulos que andou com ele ficarem pelo meio do caminho, morrerem, por amor ao Evangelho, pregando o Evangelho. E ele é resguardado num tempo de perseguição terrível da igreja. E ele é conduzido à igreja de Patmos para nos escrever um livro chamado Apocalipse, a profecia. E nos apontar tudo o que está acontecendo hoje. E tudo que vai acontecer. Sabe por que a gente não precisa temer o futuro? Porque está escrito. Mas apesar de estar escrito, eu tenho que conhecer, eu tenho que crer. Eu fico imaginando esse homem caiu como morto, ou seja, tamanho foi a presença de Deus quando Deus colocou a mão sobre os ombros dele. Eu sou o mesmo, o primeiro e o último, aquele que estava morto
e que hoje vive. E hoje ele te diz, ele não está morto, ele vive. Ele diz, não te mandei, eu esforço, tem bom ânimo. Coloca na tua boca esta palavra de vida. Coloque diante dos teus pés o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ande sobre ele. Ande nele. Ande com ele. E ele será comigo e com você. A ciência não deu a solução imediata. A economia, todas elas, até as mais fortes do mundo, estão em baixa, muitas até naufragando. A política não resolveu, politizaram tudo. Até as igrejas, até a religião foi colocada para dentro de suas casas. Cada família se tornou uma igreja, olha que bênção. Nós tínhamos um monte de igreja cheia de família, agora nós temos um monte de famílias que se tornaram igreja. Deus não perdeu o controle de nada. A questão é eu e você termos discernimentos para entender o que Deus está fazendo nesse tempo. Para onde tu irá? Que você possa entender nessa noite que só Cristo tem as palavras de vida eterna. Só Cristo tem as palavras de vida eterna. Vocês jovens precisam de uma resposta? Está em Deus. Não espere pai mudar, irmão mudar, filho mudar, a situação econômica mudar, a política mudar. Não espere, está em Deus. Não falem de Deus. Conheçam a Cristo. Você que está me assistindo, pare de falar de Cristo, passe a andar com Cristo. Conheça Cristo. É um tempo de batalhas espirituais, né? Nós só podemos ter falado, nós temos um tempo de batalhas espirituais tremendas, mas também é um tempo que pessoas se tornarão gigantes. Se tornarão gigantes. Porque confiaram no seu Senhor. Você derrubará gigantes na tua vida. Porque há tronos e há reinos para os sacerdotes do Senhor. Que Ele entre agora na tua vida. Que Ele adentre a tua mente. Que Ele venha no teu coração e possa tocar você nessa noite. Que Ele venha sobre a tua casa. Que Ele venha sobre os teus negócios. Que Ele venha sobre a tua empresa, seu trabalho, pelo seu sustento. Mas tudo isso é pouco. Queridos, bens materiais é muito pouco para Deus. Ele tem uma eternidade para nós. A Bíblia diz que toda a terra está cheia e ela testifica da glória de Deus. Você já vai na beira de uma praia, você vai ali numa floresta, você vai num lugar lindo. Tudo isso é Deus. Isso é pouco para Deus. A minha percepção é que nós estamos frustrados sim. Porque Deus limitou todos nós. Mas com um objetivo muito claro. Que a gente possa amadurecer nesse tempo. Para viver o que Deus tem para nós. E para a geração seguinte. Para nós podermos entender a nossa responsabilidade com nossos filhos, com a nossa casa, com tudo que nós estamos fazendo. Com a eternidade. Porque os planos de Deus são eternos. As famílias para Deus são eternas. A sua vida para Deus é eterna. Que Ele te abençoe nesse tempo. De uma forma sobrenatural. Que você o conheça como você nunca o conheceu. De uma forma que você nunca viu num culto, de uma forma que você nunca viu lendo a Bíblia, de uma forma assombrosa. Porque nós podemos estar frustrados, e estamos. Mas Jó falou lá no livro de Jó 42, eu bem que tudo, sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes meus olhos te viam, mas hoje, antes meus ouvidos te ouviam, mas hoje meus olhos te veem. A questão está aqui. Entender que os planos de Deus não estão frustrados. Que antes a gente ouvia de Deus, mas hoje nós precisamos vê-lo. Eu e você precisamos encontrá-lo e conhecê-lo profundamente. Que Yeshua te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.